Promessa escatológica, a grande tribulação. Algumas pessoas usam esse texto para dizer: está vendo, pastor, nós não vamos passar pela grande tribulação. Eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Sim, esse texto aqui também. Como é que é nas provações? Deus nos livra não deixando a gente passar por elas? Ou Deus nos livra? Então crente não passa tribulação. Deus prometeu: todas as tribulações vocês não vão passar em nenhuma. Não, crente só passa por tribulação. E como é que Deus faz? Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. O Senhor está dizendo: vocês não podem ser acusados de ignorantes. Vocês estão nessa condição porque querem. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. O que é isso? O Evangelho. Lembrem-se da cruz, lembrem-se da palavra, lembrem-se da Escritura e volte às Escrituras, volte à fé, volte a Cristo. É o que Paulo escreve aos Coríntios: vós deveis andar de modo digno da vocação que foste chamado. Sardes foi chamada a uma vocação, crentes em Cristo, e estavam andando de forma contrária à vocação que foi chamada. Agora o Senhor diz: volte a andar de forma digna da vocação que foste chamado. Qual a vocação? A fé em Cristo, a conversão. Então, como sair do coma? Volte ao Evangelho, volte a praticar as Escrituras, volte a obedecer a palavra. Ou seja, lembra do que tem ouvido. Vocês receberam a pregação de Paulo, vocês leram os pergaminhos de João, vocês leram Mateus, Marcos e Lucas. Vocês tiveram bons expositores. O Senhor está dizendo: lembra-te dos sermões que vocês ouviram nesse púlpito, lembra-te dos livros que vocês já leram, lembra das conferências que vocês participaram, lembre-se dos textos e livros da Bíblia que vocês leram, lembre-se do que tens recebido. Vocês receberam muito: sã doutrina, exposição fiel da Bíblia, visitações poderosas do Espírito Santo, convicção da verdade. Lembra-te, ouve, e o que ele diz? Guarda, toma de volta isso, pratica novamente isso, vive novamente isso. Agora ele dá uma palavra de encorajamento, verso 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Opa, olha para a palavra de encorajamento. Sardes era uma igreja em coma, infestada de pecado, morta. Estava penetrando nela toda sorte de maldades. Mas ainda assim, mesmo em meio à morte, em meio ao engano, Deus preserva lá dentro a vida. Meu irmão, mesmo no meio dessa panaceia gospel, mesmo no meio desse festival de heresias e seitas e aberrações, meu irmão, ainda tem vida lá dentro, tem um remanescente que Deus tem lá dentro. Por isso devemos orar para que Deus as tire de lá. Tem lugares que são igrejas falsas, igrejas mortas, heresias, mas há eleitos lá dentro, há povo santo de Deus lá dentro. Vamos orar para que Deus os tire, para que Deus os traga a verdade. Há ainda algumas poucas pessoas que não se contaminaram aí. Isso pode ser usado tanto para todas as igrejas, de todas as denominações. Por mais mortas, perdidas que estejam, vai ter uma meia dúzia lá que ama a Deus, que quer a Deus, que não se manchou com o pecado e com a iniquidade, que estão lá, e essa igreja só não caiu porque aquela meia dúzia está lá, fiel ao Senhor.
mas vamos orar para que Deus as tire de lá. E por fim, ele faz uma promessa a essa igreja. São 3 promessas. Veja só o verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz 3 promessas para a igreja se ela não morrer, se ela permanecer. Primeiro, receberão pureza eterna, serão vestidos de vestiduras brancas, nunca mais se mancharão com o pecado nos céus. Segundo, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Será salvo, e salvo estará para sempre. A ideia é que não é que pode perder a salvação, não pode. Pode riscar o nome, não pode riscar. A ideia aqui é, uma vez colocado o seu nome lá no livro da vida, ninguém jamais poderá tirar ele de lá. Essa é a ideia. Aquele que vencer, o salvo, o convertido, terá o seu nome escrito no livro da vida, e de lá ninguém pode o tirar. E terceiro, eu confessarei seu nome diante do meu Pai, dos anjos. Que é isso? Eu apresentarei vocês diante do meu Pai. Posição de honra. Vocês serão honrados diante do meu Pai, como propriedade minha, povo meu, os meus escolhidos. E qual a lição prática que eu tiro aqui da igreja de Sardes? Irmãos, preste atenção. Devemos examinar nossa fé para saber se ela não é nominal, para saber se ela é somente de aparência. Examine-se a si mesmo, disse o apóstolo Paulo. Vamos agora para a segunda igreja, melhor, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Vai estar aí dos versos 7 ao verso 13. Talvez Filadélfia seja a melhor de todas as 7 igrejas da Ásia. Filadélfia é a melhor de todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Ela é conhecida por ser pobre, porém fiel. Assim como Esmirna, Filadélfia não recebe nenhuma repreensão. Das 7, 5 são repreendidas. Só 2 não recebem nenhuma repreensão. Uma delas é Esmirna e a outra Filadélfia. O significado do termo Filadélfia quer dizer amor de irmão, o amor fraterno. Esse nome veio do seu fundador, Átalo II, que por amor ao seu irmão Eumenes, chamou essa cidade de Filadélfia, amor de irmão, amor fraternal. Filadélfia era uma igreja humilde. Veja o verso 8. Conheça as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora atenção aqui, que tens pouca força. Essa palavra pouca força dá a ideia que Filadélfia era uma igreja pequena, numericamente, uma igreja pequenininha, com poucos membros. Pouca força dá a ideia que não era uma igreja que tinha influência política, econômica. Era uma igreja pobre financeiramente. É uma igreja humilde. Então, uma igreja sem tecnologia, sem sofisticação, sem recurso, muito pobre. E era uma igreja que também sofria perseguição dos judeus, assim como os crentes de Esmirna. Veja o verso 9. Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
Muitas das cidades romanas tinham colônias de judeus. Por isso, Cristo chama de sinagoga. Sinagoga era uma casa de reunião de judeus. E eles aqui em Filadélfia, como os crentes de Esmirna, eram perseguidos por esses judeus. E o Senhor chama eles de sinagoga, ajuntamento de judeus, mas sinagoga de Satanás. Porque o judeu verdadeiro não persegue a Cristo nem a sua igreja. Essa perseguição era tão ferrenha que o Senhor atribui esse ódio, essa maldade ao diabo. O diabo tem usado essa igreja, esses judeus, para perseguirem. Nós temos milhares de igrejas em todo o mundo, irmãos, pobres, humildes, que não têm vídeos na internet, que os pastores têm salários baixíssimos e passam muita dificuldade, que moram em zonas rurais, missões transculturais, passam muita dificuldade. Existem muitas igrejas que sofrem ferrenha perseguição hoje ainda no mundo, e principalmente por grupos religiosos radicais, como muçulmanos. Isso é uma verdade. Entretanto, apesar da sua pobreza e perseguição, era uma igreja fiel. Veja o verso 9. Que tens pouca força, verso 8, parte B, tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso quer dizer, guardar a minha palavra e não negar o meu nome, é o quê? Não negava a Deus, não quebrava princípios, era fiel aos mandamentos, era fiel a Cristo. Apesar de tudo isso, é isso que nós temos que copiar, irmãos. Não pode ser a pobreza financeira, o desemprego, o solteirismo, a doença, a perseguição do Estado ou de um grupo religioso que pode fazer negarmos o nosso Deus. Nós temos que permanecer fiéis. Aliás, é na provação e perseguição que testamos a fidelidade da nossa fé. Filadélfia recebeu o título de melhor igreja, foi por isso. Não é porque era abastada, como foi Sardes e vivia em paz, mas é por causa, em meio à perseguição, à escassez, o sofrimento, onde a sua fidelidade era testada, Filadélfia era aprovada, provada e aprovada. Como é que está? Você é assim? Você conta com pobreza, com miséria, com marido e casamentos difíceis, gente enferma em casa, tribulação, você conta com perseguição e calúnia ao teu respeito, aí você não está entendendo. Isso é um teste para ver se você, apesar de tudo, guardaste em minha palavra e não negaste o meu nome. E ela não era só fiel, ou não era só fiel ao seu, não era só fiel a Cristo, mas era fiel também no seu testemunho. Veja o verso 8: conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta aqui tem duas interpretações possíveis. A primeira delas é: os judeus estão perseguindo vocês e oprimindo, querendo que a seita chamada caminho, ou a fé cristã, seja extinta, e vocês não tomem parte do reino, que a princípio foi prometido para eles. Mas eu abri uma porta, a porta do meu reino, e vocês vão entrar, e ninguém vai impedir vocês de entrar, fazer parte do meu reino, a salvação. A segunda é: eis que abri uma porta para a evangelização. Filadélfia era uma igreja missionária. Apesar de Roma, os gregos, os judeus, da ferrenha perseguição, pobreza, a porta que eu abri para vocês pregarem, adentrar o império, mandar missionários, ninguém vai fechar. Era uma igreja fiel no seu testemunho.
apesar das dificuldades, professava sua fé em público, enviava missionários, dava testemunho. Irmãos, como é que é? Você deixou de investir em missões, de testemunhar na escola, no trabalho, na família, de se voluntariar para o serviço cristão por causa de problemas? Filadélfia era um exemplo missionário, um exemplo de abnegação. Apesar, eu não vou no evangelismo porque eu não tenho carro, não dá para ir na vigília porque está tarde e está, sei lá, giou antes de ontem, aí você já sabe como é que é, né? Eu não posso ir na escola dominical, ou nem fazer um seminário porque eu tenho que trabalhar, né? Filadélfia não, fiel ao seu testemunho. Por isso você vai ver o verso 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz: o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui é a mesma coisa. Por que que a porta foi colocada e está aberta e ninguém fecha? Porque aquele que colocou e abriu é aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha. Ou seja, ele admite no reino quem ele quer, e só ele tem poder de admitir, abrir a chave do reino. E para missões a mesma coisa. Por que que as missões são possíveis? Porque ele é quem abre as portas para a entrada dos gentios, dos pecadores, dos pagãos. Então Éfeso tinha confiança, Filadélfia tinha confiança que aquele que abriu as portas, aquele que os chamou, era fiel para mantê-los até o fim. Então, olha que coisa linda, apesar de ter pouca força, ser perseguida, é fiel a Deus e fiel ao seu serviço. Agora vamos para uma palavra de encorajamento. Ele traz no verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Em razão de ser fiel a Deus, a doutrina, Jesus, nós precisamos de uns crentes assim, casca grossa, crente Charles Bronson, Clint Eastwood, sabe, crente aroeira. Ele dá uma palavra de encorajamento. Em razão de ser fiel e de guardar a palavra, que está no verso 8, ele nos dará força para suportar a tribulação. Primeiro aqui, porque foste fiel, também te guardarei no dia da provação. Esse termo aqui traz o sentido de que, primeiro, se formos fiéis, Ele nos dará força para suportar toda sorte de tribulação que vir. Perseguição, calúnia, sofrimento, adversidade. Segundo, essa é uma promessa para nos livrar em tribulações, de tribulações de todas as épocas. Porque foste fiel, eu também te guardarei. Em todos os anos que você passar por tribulações, eu estarei ali te guardando. E por fim, fala aqui de uma promessa escatológica, a grande tribulação. Algumas pessoas usam esse texto para dizer: está vendo, pastor, nós não vamos passar pela grande tribulação. Porque esse texto diz assim: porque vocês foram fiéis, eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Sim, esse texto aqui também fala da grande tribulação, mas não fala que vai livrar da grande tribulação, mas vai livrar na grande tribulação. Como é que é nas provações? Deus nos livra não deixando a gente passar por elas? Ou Deus nos livra nos fortalecendo para passar por elas? Qual que é? Então crente não passa tribulação. Deus prometeu: todas as tribulações vocês não vão passar em nenhuma. Não, crente só passa por tribulação. E como é que Deus faz? Nos sustenta nela. Na grande, na grandona, na última,
Já jogou o PlayStation, Atari, Super Nintendo, Top Game, Atari? Não tem o chefão finalzão, ultimãozão? Ele também passará conosco, entrará nela conosco, nos fortalecerá nela, nos fará não negá-lo nela. Essa é a ideia. E agora ele termina fazendo promessas. Veja só, ele também traz 3 promessas. Verso 5, não, 5 não. Verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Até aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz 3 promessas aqui para o que vencer. Primeiro, vai fazer dele uma coluna no céu. Segundo, vai gravar o nome de Deus e o da igreja nele. E terceiro, vai dar a ele um novo nome de Deus. Vai revelar um novo nome que Deus vai ter. Que é isso? Aquele que permanecer fiel, diferente de Sardes, que apesar de ter sido feita numa fortaleza, um terremoto, 12 séculos antes de Cristo, a destruiu, a cidade. Os terremotos abalavam com muitas estruturas da igreja da Ásia Menor. Diferente de Sardes, que foi destruída por um terremoto, vocês que permanecerem fiéis, estarão nos céus como pilares, ou seja, vocês estarão no lugar onde vocês não serão abalados e de onde vocês jamais poderão ser removidos. Já viu algumas estacas, alguns pilares que são colocados? Eles não tremem e ninguém consegue tirá-los de lá. Da ideia assim, vocês não serão jamais, tremor algum alcançará vocês. E uma vez fixados lá como pilares, vocês nunca mais sairão de lá.